calma. Não há neste momento, como já mencionei algumas vezes para vocês, pelas análises on-chain, não há nenhum sinal de topo iminente para o Bitcoin. Não significa que não há nenhuma chance de alguma correção, mas o que significa de fato é que nós temos agora um espaço relativamente livre pela frente. O M2 global mundial continua aumentando, ou seja, a liquidez de dólares no mundo continua subindo, continua crescendo. Apesar do Fed não ter feito maiores impressões, nós estamos observando o M2 global mundial ainda em crescimento, e isso empurra Bitcoin e a outras criptos para cima. Nós visualizamos rompimento de topo histórico do S&P 500, e o Brasil também chegou a romper topo histórico depois de uma recuada frente à situação das tarifas com o Trump. Bom, então vamos olhar aqui o BTC, porque no meu entendimento, sendo já imediatamente instantâneo com vocês, eu estou voltando do BitHub, que foi em São José dos Campos, onde a gente observou várias e várias discussões muitíssimo interessantes sobre o universo de criptos. Então deu para falar com o pessoal sobre DeFi, deu para falar com o pessoal que está fazendo DeFi, inclusive com ações americanas que já estão aparecendo em algumas DeFi, como dentro do projeto Hyperliquid, e como dentro de outros projetos, como a Off-Ramp. Então isso tem realmente trazido nova dinâmica para a movimentação de dinheiro e investimentos de dinheiro no mundo das criptomoedas. Então vamos começar aqui com o Ethereum. O tema, olha que lindo movimento do Ethereum. Veja que isso aqui não é um belo mastro e bandeira em Ethereum. Tá? E normalmente que a gente identifica o movimento de mastro e bandeira em Ethereum, naturalmente nós estamos vendo o Ethereum com o objetivo de voltar para o seu topo, que encontra-se em $4.090. Isso significaria uma alta de aproximadamente 36% em relação ao momento atual. Isso é um mastro e bandeira, em que momento em que a gente tem realmente uma puxada de alta, um recuo, um novo ciclo de alta. Quando a gente coloca isso dentro de um gráfico diário, veja que hoje nós estamos rompendo e sinalizando uma nova entrada para quem gosta de utilizar esse padrão. É bem verdade que existe esse pequeno risco aqui, ó, olha, olha. A gente tem realmente uma resistência plausível sendo atingida aqui nesse momento, se o Ethereum estiver dentro de um padrão conhecido como padrão de alargamento, que é literalmente um sanfone, né? Então isso aqui poderia ser visto como topos mais altos, fundos mais baixos. Neste caso, nós bateríamos nesta região dos 3.085 e não conseguiríamos romper, e aí inclusive teria uma chance para acontecer isso. Não é o que eu acho mais provável. Ponto, nova linha. O que eu acho mais provável, de fato, é agora a ruptura dessa barra meio ignorada que rolou aqui e a aceleração do Ethereum. Mas, como eu não recebo por achar coisas dentro do mercado, como eu tenho que trabalhar sempre com precaução, o stop das minhas posições compradas, eu admito, está nesse momento em 2.893. E também já digo, se perde esse ponto e depois volta a romper, eu não tenho nenhum problema em reassumir compras, porque literalmente, se perder esse ponto, o cenário mais provável seria de recuo, mas a gente sabe que devido à volatilidade intrínseca das criptos, pode acontecer a perda e logo em seguida o mercado dá uma acelerada. O alvo de prazo mais longo para mim, quando eu digo prazo mais longo de alguns meses, nós estamos falando em $4.040 num VAP de Volvax, como se diz. ETH contra o BTC, que eu acho que é um gráfico importante de ser lido, ele encontra-se numa situação de resistência, sim, e a pergunta que existe, a pergunta que não quer calar, talvez a pergunta de $1 milhão ou mais de dólares é: Ethereum vai começar a ganhar força frente ao BTC? É melhor estar posicionado em BTC ou é melhor estar posicionado em Ethereum? Cara, isso é uma discussão muito boa que aconteceu dentro do BitHub. As pessoas comentaram muito a ideia de que o ciclo atual de criptomoedas está completamente diferente dos ciclos anteriores, que a altcoin season provavelmente não será a mesma que foi nos outros ciclos, e que se ela acontecer vai ser em algumas altcoins específicas e não na maioria delas, e os movimentos não serão tão longos e tão duradouros quanto foram os movimentos prévios. Isso é importante saber. E realmente, no meu entendimento, a gente tem uma grande concentração de dinheiro entrando no BTC. Eu acho que o BTC, Ethereum, Solana, ok, continuam sendo fortes, continuam sendo poderosas, continuarão sendo válidas e continuarão sendo interessantes. Todas as outras altcoins ficam tanto quanto questionáveis, exceto o Pendle, que eu gosto bastante, o Uniswap também é interessantíssima, mas a própria Uniswap agora começa a enfrentar concorrência com a Hyperliquid e com outros projetos similares a cenários de DeFi. Então, quando a gente olha aqui Ethereum contra BTC, para mim, a ruptura dessa região seria o momento clássico para eu dizer, ok, vale mais a pena ficar comprado em Ethereum do que em BTC. Não é o que a gente tem por enquanto nós estamos andando de lado. Essa é uma região em que no passado as pessoas trocaram Ethereum por BTC para comprar Ethereum aqui, para vender Ethereum aqui, para comprar Ethereum aqui. Então, neste momento, o mais esperado seria que Ethereum começasse a perder a corrida contra o BTC e acontecesse um recuo nesse ponto. Isso seria o mais esperado. Ainda assim, tá? Eu estou bastante atento às duas moedas principais para verificar a relação entre elas. E, naturalmente, é bem mais interessante, bem mais seguro estar posicionado em BTC ou em Ethereum do que em outras criptos menores, que, apesar de poderem ter fortes valorizações, apresentam uma volatilidade e um risco intrínseco muito maior. Bom, vamos olhar em Solana. Solana contra dólar, gráfico semanal.
agora consegue livrar uma região de resistência muito importante. Então, para os amigos que têm Solana em carteira, a gente tem realmente essa notícia boa. A Solana fez um movimento de alta, depois de ter feito isso, faz esse recuo, e está formando agora o calcanhar de um pivô de alta, que tem naturalmente a resistência em 188, a gente sabe que é uma resistência forte para a Solana, mas se rompermos essa área, ficamos livres para um retorno para o topo histórico que encontra-se na faixa de $293, o que seria quase 75% de valorização em relação ao momento atual. E a gente tem que olhar então a Solana nesse contexto. Ela tinha um canal de baixa, veja que esse canal de baixa ele acontece aqui, a gente consegue romper esse canal de baixa, depois de ter rompido o canal de baixa, a gente faz 2 dias de recuo, que são esses dois aqui, e agora a gente constrói um fundo, se esse dia terminar assim, é óbvio, o rompimento dessa região cria 1, 2, 3 de compra, para empurrar de fato Solana para 187. E aqui nós estamos falando de um alvo de quase 13% para cima, e um stop bastante curto, um stop que ficaria abaixo de 156, 689. Então é uma região de stop curto para alvo longo. Eu considero os últimos 3 dias o recuo dentro de uma tendência de alta, e portanto o ponto perfeito para eu procurar por entradas. Dentro do 240 minutos, nós temos aqui um padrão que eu gosto muitíssimo de observar, que é realmente a aproximação da zona de um estocástico lento subvendido, o mesmo ponto de suporte aqui, que gerou uma ótima compra, e a gente tem mais um ponto de entrada que rolou agora há pouco. Então sim, nós estamos vendo aqui um lindo movimento para mim dentro de Solana, para buscar a ruptura dessa linha tendência de baixa aqui. Esse candle que vocês estão vendo aqui de 4 horas é um candle que vendedores tentaram segurar o movimento de Solana, o que significa naturalmente que eles estão com seus stops acima dessa máxima, e portanto a ruptura de 164,45 pode empurrar a Solana rapidamente para cima, rapidamente para cima. Calma pessoal, logo em seguida eu apresento quais seriam meus alvos principais para BTC em seguidinha. Onde é que o BTC quer chegar? Onde é que o BTC quer chegar nesse ciclo? O BTC nesse momento está rompendo massa e flâmula, nítido, mastro, flâmula. Isso é um rompimento forte. Quando a gente puxa o gráfico semanal aqui, uma das maneiras mais eficientes de localizar um alvo de longo prazo é o que eu chamo de observar a frequência do ativo. E vamos colocar então a frequência do BTC para que a gente possa entender um pouco isso. Como é que eu faço o cálculo de frequência da maior parte dos ativos? Eu gosto mais de explicar o método, porque uma vez que eu tenho explicado o método, todo mundo consegue replicá-lo sem absolutamente maiores dificuldades. Então, a frequência ela vai ser observada toda vez que a gente consegue ver um pivô mais amplo, como este e a ruptura aqui. Então, com isso, a gente estabelece uma frequência de longo prazo. Daí, eu uso essa ferramenta aqui, que é basicamente a ferramenta de canal, em que eu vou desenhar uma linha horizontal e, a partir do topo, uma outra linha aqui. E uma vez feito isso, quando eu rompo esta região, eu imediatamente copio e colo isso para cima, e eu vou encontrar daí as próximas zonas de resistência e de suporte. E aqui a resistência, e aqui vira suporte. E como a gente rompeu agora, o próximo alvo é a gente empilha esse canal para cima, estamos tocando essa região de alvo em 118. Rompido 118, meu amigo, é isso mesmo. 235 seria o alvo de longo prazo para o Bitcoin, provavelmente para o ciclo final deste canal que a gente está entendendo aqui, que eu entendo que vai ocorrer lá por maio do ano que vem, o que seria aproximadamente em torno de 100% de valorização do BTC nesse atual ciclo de verão de criptos. Então este é meu alvo principal, o alvo mais importante que eu tenho. A gente percebe que a distância entre este topo e este topo foi de 196 dias, a distância deste topo para este outro ponto aqui é de 196 dias. A gente nesse momento poderia também colocar uma outra forma de desenhar o alvo esperado aqui. Se eu tenho 196 dias daqui até aqui e 196 dias daqui até aqui, então, e eu estou iniciando agora um ciclo de alta, então eu vou contar que o ciclo que eu estou iniciando é basicamente um ciclo de 364 dias, que é essa amplitude de queda que aconteceu aqui, e o que eu esperaria em termos de movimentação seria esta amplitude para cima, então eu pego essa amplitude aqui para cima, a partir desse ponto atual. E aí daria um alvo muito brutal, cara. Cara, fica um alvo absurdamente brutal. Um alvo chocante para o Bitcoin nesse momento. Algo em torno de 470 mil, num prazo de um ano. Na verdade, 340 dias, a contar de hoje. Isso, este alvo, inclusive, se a gente afasta isso, seria de dobrar o canal mais uma vez para cima e buscar essa região que aqui está. Se a gente apaga essas frequências, que são as frequências colocadas, e a gente coloca, então, um canal de alta aqui, que é o canal mais óbvio no meu entendimento, a gente pega este topo com este topo, desenha isso aqui, e coloca esses fundos aqui. Então nós temos também um alvo lá em cima, cara, na zona de 295, 300 mil dólares, sem resistências pela frente. Lindo movimento para o BTC nesse instante. Não há, do ponto de vista de análise on-chain, nenhuma sinalização de topo. Não há. É importante ser bem claro. A análise on-chain está nos dizendo, pode ficar tranquilo que eu tenho mais movimento de alta. Nós estamos vendo, inclusive, as baleias tomando posições no momento atual. As baleias não estão saindo, pelo contrário, elas estão tomando posições nesse instante. Tá? Então a gente tem que ficar atento a essa movimentação, que não nos indica, neste momento, nenhum sinal de topo para BTC por enquanto. Então, topo, ou talvez uma correção possa acontecer, mas vai ser uma correção de curtíssimo prazo, para que a gente possa reunir forças e seguir num movimento mais amplo ainda. Eu espero que esse vídeo tenha trazido algumas ideias, alguns conceitos, eu agradeço muito o tempo de vocês